Vamos esperar gravar. Boa tarde a todos. Meu nome é Abraão Rodrigues. Eu sou professor de Biologia das turmas do primeiro ano A, B e C, na Escola Ruth Pacheco, Escola Estadual Ruth Pacheco. Nós vamos iniciar as atividades remotas. E aí eu já quero, antes de iniciar, começar dizendo que em todo vídeo, na descrição do vídeo, na página do YouTube, vai ficar disponível um link na descrição que vai direcionar vocês para um formulário online, onde vocês poderão assinar, dizer qual a série e responder a algumas questões, de modo a registrar presença e também para que vocês possam participar da aula. Nós vamos dar continuidade aos conteúdos vistos já em sala de aula, e hoje, então, nós vamos tratar da membrana plasmática, tendo em vista que nós iniciamos as aulas sobre citologia, que é o estudo, a área da biologia que estuda as células. E nós vamos começar pelo estudo da membrana. Essa é uma aula básica, onde a gente vai fazer uma introdução à membrana plasmática, compreendendo qual a estrutura da membrana, quais são seus componentes principais e qual a função, ou as funções, melhor dizendo, que ela exerce para as células, né? Nas células. Então, eu vou começar compartilhando um material. Vou começar a compartilhar a tela. E compartilhando a tela, vamos aqui abrir os slides. E vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Bom, antes de começar o assunto propriamente dito, é interessante a gente compreender que a membrana plasmática ela é um componente da célula que se encontra presente em todos os tipos celulares. A gente já falou que, embora a célula seja a unidade funcional de todo ser vivo, as células estão presentes, né? A característica de possuir célula é a que, de fato, define o que é um ser vivo, porque todo ser vivo ele é formado por célula ou células, considerando que há organismos unicelulares e organismos multi- ou pluricelulares. Mas, independente do tipo de célula, se trata de uma célula de um organismo unicelular ou de um pluricelular, todas as células vão possuir uma estrutura chamada de membrana plasmática. Se a gente pensa que a célula é um compartimento em que há, vamos dizer assim, um conteúdo interno
que se diferencia do meio externo, a gente entende que é preciso haver uma estrutura que consiga delimitar o conteúdo que está dentro e o conteúdo que está fora da célula. E aí a gente começa a pensar a membrana, a princípio, como essa estrutura presente na célula que separa ou distingue o conteúdo interno do conteúdo externo. Ela, então, cria uma espécie de barreira, e ao criar uma espécie de barreira, ela controla a entrada e a saída de substâncias. O ser vivo, ele necessita realizar permutas constantes com o meio externo. Então, ele precisa permitir que algumas substâncias passem pela membrana, entrem na célula, e também eles necessitam que algumas substâncias produzidas dentro da célula, que podem ser prejudiciais ou não, algumas que precisam ser direcionadas para outros locais, que esses produtos saiam da célula. Então, a gente percebe que um movimento constante, né, de entrada e saída é necessário. E aí a membrana plasmática vai ter um papel fundamental no controle da entrada e da saída de substâncias dentro da célula. Eu diria, ao meu ver, que essa seria a principal função. Em termos estruturais, a existência de uma estrutura de delimitação já está posto, né? Porque no momento em que eu construo paredes, né, eu delimito que vai haver um espaço interno e um espaço fora daqueles. Ou seja, tem um espaço para dentro das paredes e um espaço fora delas. Da mesma forma, a existência de uma membrana faz já uma primeira função, que é separar o conteúdo interno e o conteúdo externo. Mas, para além disso, ela permite que uma entrada controlada e uma saída também controlada seja realizada pela célula. De modo que a membrana plasmática também considerada como uma estrutura que é semipermeável, no sentido de que ela é uma espécie de barreira, mas ela possibilita, tem na sua própria composição a possibilidade de controlar a entrada e saída de substâncias. E a gente vê isso melhor daqui a pouco. Além disso, a gente pode dizer que ela tende a manter uma diferença, além de separar nitidamente em termos físicos, ela também, por conta do seu funcionamento, ela favorece que haja uma diferença entre o conteúdo interno e externo. Porque o que há dentro da célula, a composição química, a forma como o meio interno está organizado é completamente diferente de como o meio externo está organizado. E essa diferença é necessária para que os seres vivos continuem a funcionar de forma adequada. O funcionamento, mais à frente a gente pode detalhar isso. Isso fica muito claro no funcionamento, por exemplo, dos neurônios, né, do impulso nervoso. Por que por exemplo, a diferença de conteúdo interno, de conteúdo externo, favorece, por exemplo, o funcionamento do neurônio. Acho que um exemplo que ajuda muito a gente compreender isso. Mas, de antemão, a gente
precisa pensar nessas três principais funções. Observem que na imagem, a membrana ela tem uma estrutura de mosaico. Em que sentido? Porque nela há diversos componentes que são morfologicamente distintos, né? Tem estruturas diferentes, mas que se agrupam para formar isso que a gente chama de membrana. A gente observa a presença, né, de uma dupla camada de lipídios. A gente observa, por exemplo, que tem uma face voltada para cima na imagem e uma face voltada para baixo. A gente pode considerar que o que está abaixo dessa membrana é o meio interno e o que está acima dela o meio externo. Então, a gente tem uma face, né, voltada para o meio externo e uma face voltada para o meio interno. Claro que se a gente pensa olhando desse ângulo, né, porque a depender do formato da célula, a gente não pode pensar nesses parâmetros, mas a gente pode pensar que tem sempre um lado da membrana voltado para dentro da célula e um lado voltado para fora da célula. E aí observem que essas estruturas parecendo palitos de fósforo são, na verdade, os fosfolipídios que constituem a membrana. Então, a gente tem uma dupla camada, a gente observa aqui a primeira camada voltada para cima e uma segunda voltada para baixo. Daí a gente dizer que é uma dupla camada, né? E aí a gente pode notar que inserido, né, incrustado nessa bicamada lipídica, porque aí a gente vai lembrar que lipídios são, vamos dizer assim, grosso modo, gorduras, né? Um tipo de... são as gorduras, os óleos, as ceras, são, vamos dizer assim, todos são lipídios. Um dos tipos de lipídios existentes são os fosfolipídios, mas então a gente já sabe que a membrana plasmática é formada por uma bicamada lipídica, mas que inserido nessa bicamada há proteínas de diversos formatos. Então a gente observa em azul, né, uma série de proteínas. Ora, a gente vê que tem proteínas que atravessam toda a membrana, né, são as proteínas integrais, e algumas proteínas periféricas, acessórias, né, elas não atravessam a membrana completamente. Algumas são mais de superfície, acoplando em si alguns carboidratos, que formam o que a gente chama de glicoproteína. Então, observem que a composição da membrana ela é majoritariamente de lipídios e proteínas. Por isso que a gente diz que a membrana plasmática tem a constituição lipoproteica. Então, daí por aí a gente já sabe que os componentes da membrana plasmática são os lipídios e as proteínas. Há, claro, presença de outros elementos, né? A gente tem, por exemplo, presença de carboidratos, que é de suma importância na formação das glicoproteínas e que tem papel fundamental para o reconhecimento celular, por exemplo. Mas a gente vai se deter mais para a composição lipoproteica, porque essa composição é que vai favorecer a entrada de algumas substâncias e a saída também de algumas substâncias. Então, isso vai depender, por exemplo, em função da grande quantidade de lipídios, da possibilidade de uma substância ser solúvel ou não em água. Ela pode ser solúvel ou não em água, pode dificultar ou facilitar a passagem, né, de substâncias pela membrana, em função da própria composição química dela. As proteínas podem, inclusive, funcionar de canais, como canais, facilitando a passagem de substâncias. Então, a composição da membrana é muito importante, porque é ela que vai tornar a membrana plasmática uma membrana
que tem permeabilidade seletiva, ou seja, ela seleciona bem aquilo que entra e sai da célula. Então, aí a gente vai, a partir disso aí, compreender que é possível haver transporte de substâncias através da membrana plasmática. Então, a membrana favorece a passagem de substâncias e a saída. Então, vamos pensar, por exemplo, que há substâncias, como essas pequenas moléculas aqui em vermelho, que são que se difundem, né, conseguem passar pela membrana plasmática sem que necessariamente haja alguma estrutura que facilite essa passagem. E aí, esse tipo de transporte, em que a gente não tem o auxílio, por exemplo, de uma proteína, a gente vai chamar de transporte passivo por difusão simples. Ou seja, uma passagem que não requer, nenhum tipo de facilitação. Outras moléculas um pouco maiores, que não são solúveis, né, em gordura, melhor dizendo, que elas não têm afinidade com a composição química dos lipídios, elas precisam, vamos dizer assim, de uma certa ajuda, né, de uma facilitação para poder atravessar a membrana plasmática, seja no sentido de entrada, seja no sentido de saída. Então, as proteínas aqui funcionam como canais que facilitam a entrada e a saída dessas substâncias. Então, entram ou saem. A gente vai chamar esse tipo de transporte de um transporte também por difusão, mas por difusão facilitada. Tanto a difusão simples quanto a difusão facilitada são processos de transporte que não requerem nenhum tipo de gasto energético. Por quê? Porque eles obedecem o gradiente de concentração, o movimento comum que acontece a partir a favor do gradiente de concentração. Então, por exemplo, se eu tenho maior quantidade de uma substância A fora da célula, e uma quantidade muito pequena, né, dentro da célula, a tendência é que essa substância entre na célula, né, porque ele vai de onde tem maior concentração para o local onde tem menor concentração. A gente pode pensar isso como, por exemplo, nos íons de sódio. E aí, nesse caso, a gente não vai considerar agora os íons de sódio, porque eu vou pensar em algum tipo de substância que seja passe de forma simples pela membrana. Então, se essa substância A passa facilmente pela barreira lipídica, a gente diz que ela sofre um transporte passivo, que não houve gasto de energia, e que foi por difusão simples. Se uma substância B está em maior quantidade dentro da célula, a tendência é que ela saia. Mas se ela obedece o gradiente de concentração. Ela está a favor do gradiente de concentração. Nesse movimento, ela tenta sair. Se ela não se difunde bem na barreira lipídica, ela vai utilizar um canal proteico para passar. E aí ela sai até que seja alcançado um nível de equilíbrio. A gente vai ver que algumas substâncias precisam se encontrar em desequilíbrio e a célula trabalha em função disso. Mas, a princípio, a gente consegue, então, perceber que há transportes que ocorrem sem gasto de energia, são os transportes passivos. E aí eu dei 2 exemplos, que é o de difusão
simples e de difusão facilitada. Há também o movimento de osmose. A gente vai falar melhor sobre a osmose mais à frente. Mas a osmose diz respeito ao movimento, né, de água através da célula, pela membrana plasmática, né, a entrada e a saída de água da célula. E aí a gente vai perceber que o movimento da água, embora aconteça por difusão simples, ela é diferente do movimento de outro tipo de substâncias. Como a água, nesse caso, é o solvente e as substâncias sódio, potássio, qualquer proteína, vão ser considerados solutos, que estão dissolvidos, né, num solvente que é a água. Então, a passagem de água vai sempre na direção que é contrária, né, aos processos de difusão simples e facilitada que a gente viu. Em que sentido? A água sempre vai se deslocar do local onde há menor concentração de soluto para onde há maior concentração. A gente pode ver isso num exemplo muito simples e didático, que é quando em uma bandeja ou uma saladeira, um recipiente, é colocado sal com vinagre para fazer a salada. Quando as folhas são colocadas, as folhas de alface são colocadas em um recipiente contendo solução salina, né? Colocou lá sal de cozinha, mais o vinagre, aquele ambiente fora das células tem muita concentração de sal comparado ao interior das células. Então, elas tendem a perder água, exatamente porque, como elas estão em menor concentração de sal, a água sai no movimento do recipiente que tem maior concentração de sal. Então, a gente pode ver que, embora não haja gasto de energia, há um movimento um pouco diferente, né? A tendência, nesse caso, do movimento do soluto, que é o sal, vai ser de modo inverso. A tendência seria, então, entrar sal na célula e não sair, porque tem maior concentração de sal no meio externo do que no meio interno. Por fim, a gente vai ver um outro tipo de transporte que acontece na membrana, que é o transporte ativo. O transporte ativo, ele vai ser diferente do passivo, porque para que ele aconteça, a célula utiliza, a membrana, melhor dizendo, da célula utiliza energia. Mais especificamente, algumas enzimas que são proteínas, né? Todas as enzimas são proteínas, que vão realizar um determinado movimento, facilitando a entrada e a saída de algumas substâncias, mas que para realizar esse movimento vai haver gasto de energia, e a energia a ser gasta é o ATP, né? A molécula de adenosina trifosfato. Aí um exemplo típico é a bomba de sódio e potássio. Aqui tem um esquemazinho da bomba de sódio e potássio, e a gente vai observar o seguinte. A bomba é uma proteína, observem, que tem uma conformação, ou seja, tem uma disposição dela na membrana, né? Observem que aqui, na primeira imagem, na imagem superior esquerda, a gente vai ver que o local onde há espaços para que as moléculas se insiram, sejam inseridas, essa região está voltada para dentro da célula. E aí o que acontece? Essa enzima, a bomba de sódio e potássio, ela tende a recuperar o sódio que entrou, porque a célula ela tende a ter o meio intracelular, ou seja, dentro dela tem uma concentração de sódio bastante pequena comparado ao meio
extracelular, ou o lado de fora da célula. Então, a tendência é que, por difusão, né, por transporte passivo, esse sódio entre dentro da célula. Mas lembra que eu falei que é necessário que a diferença de concentração seja mantida. Então, a célula vai tentar retornar as moléculas de sódio para fora da célula, ou seja, vai devolver. Para isso, ela vai usar a bomba de sódio e potássio. Como é que ela faz isso? Ela está voltada para baixo, né? Essa região de inserção das moléculas. O sódio, na proporção de 3, é inserido nessa região da bomba de sódio e potássio. E aí, quando uma molécula de ATP é usada, e a gente observa que também há um local para o ATP se ligar, quando o ATP é utilizado, muda-se a conformação. A gente observa que o lado mudou. Melhor dizendo, a região que estava voltada para o lado de dentro passa agora a se voltar para a face externa, né? O lado de fora da membrana. Ou seja, o lado a região extracelular. E aí, nesse processo, observem que ele vai realizar a queima do ATP, reduzindo ele, né, a ADP e fósforo inorgânico. Com isso, a liberação do sódio que foi capturado da parte de dentro, e ao mesmo tempo o potássio, porque o potássio ele está em maior quantidade dentro da célula, e por difusão ele sai, transporte passivo. Como a célula precisa manter o gradiente, né, a diferença de concentração, o potássio vai ser recuperado, só que na proporção de 2. Então, a bomba de sódio e potássio realiza o transporte na medida, né, proporcional de 3 sódios para 2 potássio. 3 sódio para 2 potássio. Observe que depois de inserido o potássio, a célula mais uma vez realiza um movimento, volta-se novamente a face contendo os espaços para inserção da molécula para baixo, e aí o potássio é liberado dentro da célula. Então, observem que é um movimento mais complexo e que, por conta disso, há gasto de energia. O que é importante a gente saber agora, né, nesse primeiro momento? É que a bomba de sódio e potássio é um exemplo de transporte ativo, que o transporte ativo requer sempre o gasto de energia na modalidade de ATP, que ela mantém a diferença de concentração de sódio e potássio, né, entre do meio interno e do meio externo da célula. Então, mantém a diferença de concentração de sódio e potássio no meio extracelular e intracelular. E que essa diferença de concentração não é proporcional. A gente não tem 3 moléculas de sódio sendo colocadas, né, para fora e 3 de potássio entrando. Não, é desproporcional, é sempre na verdade, a gente pode dizer que é sempre numa proporção de 3 para 2. Ela não é tão igualitário, vamos colocar assim. Então, a princípio é isso. Eu acho que a gente conseguiu trabalhar a parte mais introdutória. Creio que a gente está... vou aqui parar de compartilhar a tela só para a gente fechar essa parte. Creio que a gente está... E aí eu creio que a gente deu conta da primeira parte. Eu coloquei... falei a respeito da... A gente tem acho que uns 30 minutos de aula. E eu vou colocar na descrição desse vídeo
eu vou colocar na descrição desse vídeo um formulário para que vocês preencham, que vai constar a presença, né, de vocês e também a participação, porque tem algumas questões. Um espaço também onde vocês podem utilizar para tirar dúvidas a respeito do que foi explicado. Tentei tornar esse assunto o mais didático que pude, mas vou tentar sempre me aperfeiçoar. Posso ter cometido algum equívoco, né? Essa tentativa de tornar um conteúdo um pouco mais didático pode levar a gente a cometer alguns equívocos, mas qualquer coisa estou também aberto a sugestões, críticas construtivas, e a gente vai construindo um espaço de aprendizagem aqui pelo canal. Só esqueci de mencionar, a título que eu vou cobrar isso em um dos questionários, que é o seguinte: há outros tipos de moléculas presentes nas membranas, mas não são todas as células que as possuem. Então, por exemplo, algumas membranas contêm colesterol, né? A gente já ouve falar de colesterol. O colesterol, ele constitui a membrana plasmática de algumas células, mas apenas as células animais. Ou seja, as células eucarióticas do tipo animal, né? Não a vegetal. A célula vegetal, por exemplo, não possui colesterol. Tá certo? A gente não falou também, a gente já falou da diferença de que células vegetais e células bacterianas, né, as procarióticas, têm parede celular, composição química completamente diferente, mas que diferente das células animais, que não têm parede, elas têm parede celular, e as células animais não têm parede celular. Mas a gente vai estudar isso com mais detalhes depois. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Deixem seus comentários, façam uma avaliação, preencham o questionário e a gente vai tentando melhorar. Um abraço e até o próximo vídeo.